Orenai me od nala ya beni bi. O judaísmo surgiu assim de uma simbiose da história com a cultura e com a religião. No ano 70 da Era Comum, quando os romanos expulsaram os judeus da Palestina, eles se espalharam por vários países da Europa, com maior concentração na Península Ibérica, mas foram também para a Holanda, Grécia, Turquia, até o Marrocos. Mais adiante, quando a Inquisição expulsou os judeus de Portugal e Espanha, e eles rumaram para a antiga Germânia, hoje Alemanha, se instalando lá, novas dificuldades, porque com o advento do nazismo, eles foram obrigados também a sair da Alemanha. Então foram se adaptando assim em cada país. E em 1947 houve a aprovação pela ONU da partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. E em maio de 48 houve a declaração da independência do Estado de Israel. Eles passaram a ter caráter de uma nação em identidade de condições com as outras nações do mundo. Porém, o território do Estado de Israel era insuficiente para receber todos os judeus do mundo. Então, continua havendo judeus espalhados em todo o mundo até hoje. Como é que esse povo vem sobrevivendo todos esses anos? Através da autorresponsabilidade e do autocompromisso de cada judeu de procurar conhecer a sua história, de procurar preservar os costumes, as tradições e a religião. A única coisa assim que é forte como característica judaica é a religião. A gente pode dizer que o judaísmo começou com o monoteísmo. Não é? Sabe-se que Deus propôs a Abraão, nos tempos bíblicos, a crença num Deus único, indivisível, sem características antropomórficas, num mundo em que predominava o politeísmo, o paganismo e a idolatria. Mas Abraão aceitou e depois Deus testou essa fé que ele disse que aceitou e, a partir daí, através de uma marca física, que foi a circuncisão, os homens passaram a ter um sinal desse pacto da aliança. Isso prosseguiu nos relatos bíblicos, por exemplo, quando Moisés foi convocado por Deus para subir ao Monte Sinai para receber o Decálogo, ou seja, a regulamentação das leis para a prática do monoteísmo iniciado com Abraão. As leis contidas na Torá, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, elas orientavam o povo no sentido de praticar, de acreditar num Deus único, praticar a solidariedade, a caridade com justiça, amar ao próximo como a si mesmo, guardar o dia de sábado, o dia do descanso semanal, e obedecer a esses preceitos passou a constituir a filosofia de vida do povo judeu. O amar ao próximo como a si mesmo é talvez uma forma sintética de definir o judaísmo. Até fala que um filósofo judeu, Hillel, ele definiu o judaísmo como sendo: ama o próximo como a ti mesmo. E aí o resto é detalhe. Diferentemente da Páscoa cristã, a Páscoa judaica celebra a libertação dos judeus da escravidão no Egito. Então, a partir dessa libertação dos judeus da escravidão do Egito, formou-se um povo judeu livre. Eles saíram como um todo, como um povo. Moisés apresentou ao faraó
vários pedidos de libertar o povo judeu e o faraó não aceitou, e a 10ª praga foi a da morte dos primogênitos. Mas como é que o anjo da morte saberia em que casa estaria um primogênito egípcio e em que casa estaria um primogênito judeu? Então, Deus ordenou a Moisés que matasse um cabrito e com o sangue do cabrito ele marcasse as casas dos judeus. E o anjo da morte, então, passaria por cima. A Páscoa judaica, Pessah, que é o nome, quer dizer exatamente passar por cima. Era o fato do anjo não entrar nas casas dos primogênitos judeus. E a Páscoa é celebrada anualmente ela é iniciada com uma ceia que se chama Seder, e a característica básica é o pão ázimo, que é um pão feito sem fermento, porque, relembrando que ao saírem apressadamente do Egito, não deu tempo de deixarem a massa fermentar. E então secaram a massa ao sol e ficou como uma bolacha, ela não tem fermento. E também são proibidos todos os outros alimentos que contenham fermento. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º, ele descansou da obra que fez. A importância do sábado talvez seja a coisa mais importante do judaísmo. O valor do sábado, do descanso do sábado, é descansar do trabalho que foi realizado. Tem toda uma celebração para o dia do Shabat, que começa na sexta-feira à tarde, com o pôr do sol, porque o dia do calendário judaico, ele não começa à meia-noite. Porque na Bíblia está escrito, fez-se à tarde e depois amanhã. Portanto, o dia começa no entardecer, com o pôr do sol e o aparecimento da primeira estrela. E termina no dia seguinte, com o aparecimento da primeira estrela. Os atos litúrgicos sempre obedecem aos mesmos preceitos, nas sinagogas as mais simples, as mais suntuosas, certo? Qualquer judeu que sabe a respeito de judaísmo pode oficiar um ato litúrgico. Só que para o ato litúrgico ter valor litúrgico, é preciso que haja no mínimo 10 homens adultos, a partir de 13 anos, que constituem um quórum chamado minyan. O rabino é considerado um mestre. Ele não é o interlocutor do homem com Deus. O homem pode se dirigir a Deus diretamente. O rabino serve para orientar, ensinar, ajudar as pessoas a seguir o judaísmo, porém, ele não tem a função como nas outras religiões do pastor ou do padre. E também não há essa hierarquia, bispo, arcebispo, não existe. Então, o rabino é o orientador. Os rabinos se consideram alunos sábios. Por quê? Porque consideram que sempre tem o que aprender. Nas sinagogas ortodoxas, homens sentam separados das mulheres, ou por um biombo ou uma cortina grossa, ou por um pavimento. Nesse caso aqui, nessa sinagoga, o primeiro pavimento era das mulheres, pertencia às mulheres, e esse pavimento térreo aos homens. Nas sinagogas conservadoras, existem cadeiras dispostas e um corredor entre as cadeiras. De um lado sentam homens, do outro lado mulheres, mas não tem nada assim material separando. E nos grupos liberais e reformistas, homens e mulheres se sentam juntos. Esse ambiente, que é o ambiente de uma sinagoga, que hoje não funciona como sinagoga, só eventualmente, ele contém
o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, onde são guardados os rolos da Torá. Nas sinagogas de origem sefardita, a Bimá, o local onde é lida a Torá, fica distante, como no caso dessa que nós estamos. Nas sinagogas de origem askenazita, que se refere aos judeus oriundos do centro-leste europeu, a Bimá fica mais próxima ao Aron HaKodesh e ainda existe mais uma peça que se chama Omed, é uma espécie de púlpito aonde a pessoa, o condutor do ato litúrgico se posiciona, né? Ou o Hazan, que é o cantor litúrgico. A Torá está aí exposta, ela tem que ser perfeita para que seja usada, seja permitido o seu uso, porque as condições em que ela se encontra não permitem o seu uso para os atos litúrgicos. Se ela tiver qualquer arranhão, qualquer rasgo, qualquer borrão, ela é considerada imprestável. Então, essa que está aí exposta, para a pessoa ter conhecimento do que é uma Torá, ela serve, mas ela não serve para o serviço litúrgico. Nesta edificação, onde funciona o Centro Cultural Judaico de Pernambuco, funciona também o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, que desenvolve inúmeros projetos, entre os quais um projeto de parceria com artesãos pernambucanos que, com base em oficinas feitas aqui nessa sinagoga, nós transmitimos os significados dos símbolos judaicos e eles passaram a trabalhar a matéria-prima nordestina com os símbolos do judaísmo, aprendendo mesmo a explicar o significado de cada um deles. Há pessoas que se interessam em conhecer o judaísmo, simplesmente conhecer. E então procuram uma pessoa para estudar e livros, filmes, etc., para poder se instruir a respeito do judaísmo apenas para aumentar a sua cultura. Existem outras que, por interesses pessoais, digamos, um rapaz começa a namorar uma moça, ele judeu ou ela judia, e o par decide se converter ao judaísmo porque será melhor para a formação da família, porque será melhor para a educação dos filhos, etc. Mas são muitos os casos de casamentos mistos, em que não há a conversão, e os pais optam por dar liberdade aos filhos de, quando crescerem, decidirem o que eles querem ser, qual a religião que eles querem seguir. Eu casei há 38 anos atrás com um judeu, filho de imigrantes. E não me converti no ato do casamento, nós casamos só no civil, apenas acordamos que os filhos homens, eles seriam circuncidados dentro dos preceitos litúrgicos do judaísmo e que nós íamos deixar eles livres para escolher a religião deles. Eles hoje são muito orgulhosos de serem judeus. Por isso eu me sinto assim plenamente realizada e feliz hoje em dia por ter ingressado dentro do povo. Porque a minha grande dificuldade também na conversão é o fato de que não é simplesmente você aceitar uma fé, mudar de fé, tá entendendo? É você se inserir dentro de uma comunidade, dentro de um povo, se sentir parte desse povo. Dentro do judaísmo eu pude me encontrar como indivíduo, como ser humano, como personalidade, né? Eu encontrei no judaísmo o que muitos Balei Teshuvá, que são os retornados, e esses retornados podem ser anuncins, podem ser descendentes de casamentos mistos, pode ser, enfim, vários judeus que perderam a identidade durante o período histórico, podem retornar ao seu lar. Na verdade, ao retornar ao judaísmo, eu me senti de volta para a minha casa, né? A casa de Jacó, a casa de Israel. Não sei como eu seria se não fosse judia, certo? Naturalmente, eu nasci num contexto judeu, meus pais eram judeus e praticavam não a parte religiosa, mas a parte cultural, a parte das festividades. Tudo isso era respeitado e comemorado na minha casa. Então, isso se incorporou à minha pessoa e eu fiz questão,
casei também com um judeu e, como eu, ele também faz questão de transmitir isso aos nossos filhos, e eu já vejo isso transmitido para os nossos netos, e é isso aí, quer dizer, dá essa sensação de continuidade, de missão cumprida, de ter herdado uma filosofia que a gente conseguiu passar adiante, né? Então, quando eu vejo um neto meu cumprindo os preceitos do judaísmo, eu disse, bom, fiz o meu papel, né? E com muita satisfação. Orenaim me'od na'ala ya beni bi